Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência à nossa aula, Geografia 4, e o conteúdo de hoje é as cidades e a urbanização brasileira. Então, ela vai dar sequência ao conteúdo da aula anterior, que falava sobre urbanização. Quando a gente fala em urbanização, o que vem à nossa cabeça é cidade, né? A palavra cidade. Mas o que nós consideramos como uma cidade? Então, quando a gente observa uma paisagem, você vê uma série de prédios, casas, asfalto, comércio, bancos, enfim, esse aglomerado de atividades que você tem em um determinado espaço, nós podemos definir como cidade. Então, cidade seria o quê? De forma simples, um aglomerado urbano, um aglomerado de casas, enfim, onde você tem uma série de pessoas e um grande fluxo comercial, fluxo bancário, fluxo de transporte, né? Então, isso nós podemos considerar como cidade. A cidade, o que é? Então, uma povoação de maior amplitude e importância, e você tem uma série de pessoas, né, dentro do mesmo espaço, uma área delimitada, e que você possui essas atividades, né, indústrias, muitas vezes atividade agrícola, muitas vezes você tem uma atividade comercial. Então, a cidade, geralmente ela é definida como sede do município. Então, geralmente, no caso do Brasil, você tem o quê? Um território, esse território é dividido em áreas maiores, chamadas de regiões. Dentro das regiões eu tenho os estados, e os estados são divididos em municípios. Aí no município você vai ter o quê? A área tanto urbana como a área rural. A área urbana recebe o nome de cidade, ok? Dando sequência, no Brasil, nós tivemos aí ao longo da sua história uma mudança com relação à população urbana e rural. Então, se nós pegarmos hoje, o último dado que eu tenho aqui, 2015, você tem o quê? 85% da população brasileira vivendo nessas áreas urbanas, nas cidades. Só que se você pegar a distribuição por região, você vai reparar aqui que é desigual. O Sudeste você vai ter mais pessoas vivendo na área urbana, o Norte menos pessoas, juntamente com o Nordeste. Isso ocorre devido ao próprio processo de urbanização. Ele foi mais intenso no Norte, ele foi mais intenso no Sudeste, Centro-Oeste, principalmente por causa de Brasília, e também no Sul. Enquanto o Norte ainda é uma área extremamente natural, o Nordeste, por ter muitos problemas sociais, você vai ter muita gente ainda vivendo no campo. Muita gente que eu digo que não é toda a população, cerca de 1/4 apenas vivendo no campo. 3/4 vivendo na cidade. Tá? Então, hoje o Brasil é considerado o quê? O Brasil é um país que tem a maior parte da sua população residente vivendo nas áreas urbanas. E se vocês pegarem aqui esse outro gráfico que eu coloquei, vocês vão ver que há uma nítida mudança nesse ponto de vista na década de 60 e 70. Na década de 60 e na década de 70, você tem o quê? O aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Isso foi ocasionado pelo êxodo rural. A gente já falou sobre isso. Aquela migração rural-urbana. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico, você tem um fascínio que a cidade exerce, e muitas famílias deixam o meio rural e vão morar no meio urbano. Então, você tem uma troca, né? O país que era extremamente rural passa a ser urbano em meados da década de 60, principalmente a partir da década de 70. Então, hoje, aqui, pelo último dado que nós temos nesse gráfico, né, 84%, aqui já falou 85%, mas gira em torno disso, quase 90% hoje, em 2020, da população brasileira vivendo nas áreas urbanas. A urbanização no Brasil, ela foi um fato que fez com que o nosso país se tornasse um país urbano. Então, hoje o Brasil é um país urbano. A maioria da população vive nas cidades. De cada 10 brasileiros, 8, né, moram na cidade. Porém, nunca foi assim, né? Então, até a década de 40, o Brasil era um país rural, e isso mudou a partir da década de 60, principalmente a partir da década de 70. Tá? Então, ele urbanizou muito rapidamente, né, nos últimos 50 anos, né? E você tem o quê? Um crescimento das cidades que foi uma urbanização que foi de forma descontrolada. Então, foi uma urbanização acelerada, ocorreu junto com o processo de industrialização. Geralmente, a industrialização é que atrai as pessoas para as cidades, porque você abre vagas no mercado, né, de trabalho nas cidades, e quem sai do campo vai encontrar essas vagas nas cidades. Então, a urbanização ela ocorre geralmente junto com o processo de industrialização.
E isso ocorreu também em vários países ricos e ocorreu também em inúmeros países, inúmeros países subdesenvolvidos, países pobres, que receberam indústrias, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e automaticamente nesses países você tem um processo de industrialização conjunto com a urbanização. Tá? Então, hoje nós sabemos que a maior parte da população brasileira vive nas cidades, com relação ao campo, né? E isso é chamado de urbanização. Mas quando você tem o crescimento da população nas cidades, aí você vai ter crescimento urbano. Tá? Então, tem uma diferença básica de conceito. Urbanização é quando você tem o quê? O crescimento da população urbana superior à população rural. Mas quando a população somente da cidade cresce, aí é crescimento urbano. O processo motivou a migração para as cidades, né, principalmente as grandes cidades, que se tornaram polos da economia brasileira. Tá? A modernização no campo, o processo de mecanização, o uso cada vez maior de maquinário fez com que utilizasse menos mão de obra no campo, aí esse trabalhador que morava no campo foi obrigado a migrar para a cidade. E também o fascínio, né, o que eu falei para vocês, a mídia, né, a televisão, o rádio, os meios de comunicação como um todo, eles seduziram a população rural a migrar para o campo. Então, a cidade ainda hoje exerce um certo fascínio para quem mora no campo. Então, tem muitas coisas que a cidade oferece, que o campo não oferece, e isso aí acaba atraindo, sim, as pessoas para o meio urbano. Dando sequência, nós falamos agora sobre a rede urbana brasileira. Veja bem, então, nós já vimos, então, que a cidade é esse aglomerado urbano. No Brasil, o processo de urbanização ele é recente, e a população brasileira hoje, a maior parte, vive na área urbana. Essa rede urbana nada mais é do que o conjunto de cidades. Então, quando você pega lá uma série de cidades dentro de um determinado local, essa integração, essa interrelação, essa interligação entre cidades, nós chamamos de rede urbana. Tá? Então, no caso do Brasil, ela é pouco desenvolvida e apresenta fortes disparidades regionais. Conforme você muda de regiões, você vai ter regiões mais integradas e regiões mais desarticuladas. Então, ela é pouco densa, apresenta reduzida articulação em algumas vezes e fraca intensidade de relações entre os centros urbanos. Então, muitas vezes, as distâncias são grandes, e isso dificulta, né, essa inter-relação entre as cidades. Sua organização hierárquica é fraca, ou seja, nem sempre são encontradas as diferentes categorias hierárquicas. Então, a melhor rede urbana no Brasil se encontra no Sudeste. Ela é mais importante porque possui as maiores cidades. E as principais cidades do Brasil também estão no Sudeste. Bem mais articulada, é muito bem integrada através de rodovias, ferrovias, portos, infovias, né? Aí o Sul tem a segunda melhor rede urbana do Brasil, possui as metrópoles nacionais Porto Alegre e Curitiba, né? A gente vai ver daqui a pouco as metrópoles, e possui uma boa infraestrutura de transporte e comunicação. O Nordeste é a terceira mais importante, a maior concentração dela de integração se encontra no litoral, né, na zona da mata, e lá que você vai ter as principais cidades do Nordeste, né, as capitais, Salvador, Recife e Fortaleza. Essas cidades mantêm uma certa relação porque elas possuem uma grande quantidade de indústrias, rodovias, aeroportos e portos que fazem, né, essa integração. A região centro-oeste e a região norte é a que apresenta a rede urbana mais desintegrada no Brasil, a mais desarticulada. Né? Então, você vai ter, as cidades não são tão numerosas, você tem uma malha rodoviária que ainda carece de uma infraestrutura, muitas vezes não tem pavimentação, ou seja, são rodovias ainda que não tem asfalto, né? E você vai ter uma baixa densidade, tanto de cidades, ali as cidades são distantes, muitas vezes uma da outra, e uma densidade também industrial pequena. Então, a região norte e nordeste, você vai ter a menor concentração industrial do Brasil. Então, automaticamente, a rede urbana vai ser o que mais desarticulada. Dando sequência, pessoal, nós temos as regiões metropolitanas brasileiras. Então, quando a gente fala em questão de cidades, quando a cidade cresce muito, ela pode o quê? Se reunir, ela pode se juntar a outras cidades. Esse processo nós chamamos de conurbação. A conurbação é quando uma cidade cresce no sentido horizontal e ela acaba né, encontrando outra cidade, ou seja, elas acabam se unindo. Aí você vai ter um processo de conurbação. E essa conurbação entre as cidades forma o quê? Uma grande região metropolitana. Essa região metropolitana, ela é o quê? Um grande aglomerado urbano, onde você tem uma cidade central. Então, aqui eu tenho uma definição, né, de região metropolitana,
É um conjunto de municípios contínuos que estão integrados socioeconomicamente em uma cidade central. Então, geralmente, dentro de uma região metropolitana, tem uma cidade mais importante. Aí você tem uma série de serviços públicos e a infraestrutura ela é compartilhada, porque você muitas vezes nem sabe definir qual que é a cidade central. Então, aqui ele coloca que nós temos 42 regiões metropolitanas no Brasil hoje e 3 RIDs. As RIDs, a diferença da RID para a região metropolitana é que a RID você vai ter o quê? Uma cidade conurbada que se encontrou com a outra, mas que envolve não só um estado, mas 2 estados. Então, vamos supor, quando você tem uma região metropolitana, onde você tem várias cidades conurbadas ali, e você vai ter não só essas cidades conurbadas dentro de um só estado, mas 2 estados ou mais, aí você vai ter uma RID. Tá? Geralmente, quem dá essa definição, as políticas públicas dela tem que passar pelo governo federal, diferentemente das regiões metropolitanas, que são políticas públicas estaduais. Tá? Então, RID, a definição é Rede Integrada de Desenvolvimento. Então, nós temos aí alguns exemplos de RID, a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui vocês têm aqui no Brasil, eu falei 42, né, mas aqui nesses outros slides já coloca 67, então, dependendo do autor, você vai ter mais ou menos regiões metropolitanas, ou dependendo da atualização, tá? Porque geralmente o IBGE, que é o órgão do governo que trabalha a questão de políticas de cidades, você vai ter atualizações que faz com que haja um aumento dessas áreas. Então, aqui você tem fonte do IBGE, e ele trabalha, o Brasil tem 67 regiões metropolitanas, e ele coloca aqui, por região, a quantidade. Então, o norte tem 3, né? São 9, melhor dizendo, 3 no Pará, centro-oeste são 2, então, o que a gente viu há pouco, né? O centro-oeste é aquela menor densidade urbana que nós temos, né? 20 estão no sul, sendo 10 em Santa Catarina, 8 no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul. 27 você vai ter o quê? Você vai ter no Nordeste, sendo 12 na Paraíba e 6 em Alagoas. E aí você vai ter 9 estão no Sudeste, sendo 5 em São Paulo. Então aqui ele coloca as 10 mais populosas regiões metropolitanas do Brasil. Então o que nós temos aqui em 2014? Nós temos 10 grandes regiões metropolitanas e aqui você tem a quantidade de habitantes. Então São Paulo é a maior delas, você vai ter a cidade central São Paulo e muitas cidades conurbadas a São Paulo. Então 20 milhões de habitantes. Aí tem o Rio de Janeiro, 12 milhões, Belo Horizonte, 5 milhões e 700 mil, Porto Alegre, 4 milhões. Aqui tem o Distrito Desenvolvimento do Distrito Federal em torno, né, que é a rede do Distrito Federal. O Distrito Federal fica na região centro-oeste, né? Brasília é a principal cidade, só que tem uma série de cidades ali conurbadas a Brasília. Então, são 4 milhões de pessoas. Salvador, quase 4 milhões. Recife, 3 milhões e quase 900 mil. Fortaleza, 3 milhões e 800 mil. Curitiba, 3 milhões e 400 mil. E Campinas, lá próximo de São Paulo, 3 milhões de habitantes naquela região metropolitana de Campinas. Certo? Então, dependendo da região que você vai ter uma quantidade maior, uma quantidade menor de regiões metropolitanas. A maior parte delas se encontram, vocês podem observar no mapa, região Sudeste, Sul e Nordeste. Dando sequência, pessoal, nós temos a única megalópole do Brasil. Veja bem, a megalópole é um conceito que vocês não conhecem ainda, mas é muito fácil. Então, a gente viu que quando a cidade cresce e acaba se encontrando com a outra, você vai ter uma conurbação. Essa conurbação geralmente dá origem a grandes cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Essa cidade com uma área conurbada, com uma população superior a 1 milhão de habitantes, geralmente recebe o nome de metrópole. Quando uma metrópole se encontra com outra horizontalmente, elas crescem e acabam se encontrando, nós temos o quê? O surgimento de uma megalópole. Então, de forma bem resumida, megalópole, o que é? É a união de 2 ou mais metrópoles dentro de um território, e geralmente é um pequeno fragmento desse território. Então, no Brasil, nós temos uma única megalópole, tá? Que é a megalópole lá no Sudeste, que engloba 2 grandes metrópoles. Quais são as metrópoles? A cidade do Rio de Janeiro, aqui à minha direita, e a cidade de São Paulo, aqui à minha esquerda. Então, a distância entre as duas é cerca de 400 quilômetros, e aqui você vai ter dezenas, centenas de municípios, cidades conurbadas, praticamente próximas, umas vizinhas da outras, né, devido à expansão da malha urbana, e você vai ter o quê? A principal via de ligação entre elas aqui, a rodovia BR-116,
a rodovia Presidente Dutra. Então, essa rodovia aqui que liga as duas cidades, formando nessa área aqui, né, esses municípios, uma grande megalópole, a única do Brasil, a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, ou megalópole brasileira. Tá? Então, megalópole é o termo usado para se referir ao processo de conurbação, a gente já sabe o que é conurbação, né? Existente entre uma imensa área metropolitana, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, existindo entre elas diversas cidades de médio e pequeno porte, ao longo da rodovia, já falei para vocês, né, Presidente Dutra, chamado Via Dutra, e destaca-se também por um imenso parque industrial diversificado. Aqui, então você vai ter grandes quantidades de indústrias, comércios, atividades financeiras entre as duas cidades. Então aqui tem as principais zonas industriais, né, usinas nucleares, petroquímicas, portos importantes, indústria aeronáutica e de armamentos, indústria de variados, produtos variados, siderúrgica, indústria naval, automobilística, rodovias, o limite hipotético, né, que o limite entre as duas metrópoles, e o limite estadual, ou seja, separa o estado do Rio de Janeiro do estado de São Paulo. Então, essa área metropolitana aqui, nessas duas áreas metropolitanas unidas, forma a única megalópole brasileira, que é a megalópole de São Paulo e Rio de Janeiro. Correto? Então, é um pequeno fragmento do território brasileiro que tem aqui uma grande quantidade de cidades e é o maior conjunto urbanizado do território nacional. Por isso que ele é uma megalópole. Dando sequência, pessoal, nós temos aqui praticamente o que nós chamamos de hierarquia e influência dos centros urbanos do Brasil. Então, nós já vimos no conteúdo passado que a hierarquia se dá quando uma cidade maior influencia uma cidade menor, ou quando uma cidade maior influencia diversas cidades. Então, aquela hierarquia clássica era a metrópole nacional influencia a metrópole regional. A metrópole regional influencia a capital regional. E assim vai indo. Aí vocês viram que hoje a influência não é mais assim. A influência pode ser da grande cidade até a vila. Então, hoje você tem uma hierarquia que não tem que obedecer aquela regra da maior para a média, da média para a menor, e assim por forma sucessiva. Então, o que nós temos aqui? Ó? Hoje nós temos as maiores cidades polarizando as menores, as médias, não é? Então, vocês viram que o Brasil nós temos cidades chamadas de metrópoles globais, né, cidades globais, e vocês se lembram lá do conteúdo passado que as duas cidades globais que nós temos hoje no Brasil é a cidade de São Paulo, né, e a cidade do Rio de Janeiro. E elas são cidades que influenciam não só o território nacional, mas também boa parte da América Latina. Então, as metrópoles nacionais é o Rio de Janeiro e Brasília, são as grandes metrópoles dentro do território nacional. Tá? Aqui a influência é muito grande no território nacional, e você vai ter a influência regional, ou seja, cada região recebe a influência da principal metrópole que se encontra ali. Né? No sul, nós temos o quê? As duas grandes metrópoles regionais no sul, Porto Alegre e Curitiba. Nós temos mais uma outra no sudeste, fora São Paulo e Rio, que é Belo Horizonte. No Nordeste eu tenho o quê? Salvador e Recife e Fortaleza. Aqui, na região nossa, Centro-Oeste, eu tenho o quê? Eu tenho Goiânia, que é uma metrópole regional, e temos Brasília, que é uma metrópole nacional, lá que está o poder, né? Lá que se encontra a sede do poder federal. E na região norte nós temos principalmente a cidade de Manaus, aqui não tem, né? Mas aqui poderia também colocar Belém, que é uma cidade que tem uma grande influência na região norte do Brasil. Aí, passando para outra influência, nós temos o quê? As capitais regionais. Então, o porte é menor e a influência é menor. Então, se nós pegarmos aqui o caso de Cuiabá, é uma capital regional aqui na região centro-oeste. Aí, quando eu pego Sinop, aqui em Mato Grosso, é um centro regional dentro do estado. Aí, quando eu pego uma cidade lá do norte do estado, que está próximo a Sinop, mas que tem uma influência naquela região, nós pegamos aí como exemplo Sorriso, ela é um centro de zona. E aí nós temos os centros locais, que geralmente sofrem influência das demais cidades, que são cidades menores, que só fazem, né, relações dentro do seu próprio município. Recebem influência dos demais municípios. Então aqui tem novamente aquele mapa que vocês já viram, né, que é a influência, né, essas setas, quer dizer, as influências que as cidades exercem sobre o território nacional. Vocês percebem aqui que Rio de Janeiro e São Paulo influenciam praticamente o Brasil todo. E aí, quando você pega por região, você vai ter influência das capitais regionais dentro dos estados e das metrópoles regionais dentro das regiões, influenciando a área naquelas localidades. Ok? Então, você vai ter mais ou menos, quando a gente fala em hierarquia urbana,
essa relação, né, entre as cidades aí, de influência, de polarização, que nós chamamos, quando uma cidade influencia economicamente, comercialmente, de forma administrativa, né, ou seja, de serviços, uma outra cidade. E fechando o texto de vocês, nós temos o quê? O plano diretor e o estatuto da cidade. Então, quando a gente falou lá atrás, o que é uma cidade, você tem que organizar a cidade. E quando você organiza a cidade, você faz um documento, e esse documento recebe o quê? O nome de plano diretor. Então, ele tem uma série de objetivos a serem atingidos, ele tem o quê? Um prazo que deve ser alcançado, quais são as atividades que vão ser executadas e o que deve ser feito para a execução dessas atividades. Ela é um plano diretor municipal porque ela desenvolve o município no qual você mora. Geralmente, toda cidade com população superior a 20 mil habitantes, ela tem que ter um plano diretor. E ela é municipal porque conta com a ajuda da população que mora naquele município, que vai fiscalizar e vai participar também das audiências para fundamentar esse plano diretor, que é um documento, né, que o município faz, geralmente para estabelecer regras de convivência e regras de ordenamento do uso do solo desse território. Então, aqui eu coloquei novamente, né, o plano diretor é uma lei municipal, que deve ser elaborada com a participação de toda a sociedade, né, ela organiza, né, o crescimento, ela organiza o crescimento e funcionamento da cidade, para isso que serve o plano diretor, e compreende não só o território urbano, mas também o território rural daquele município. Tá? Deve dizer qual que é o destino de cada parte do município, o que tem que ser feito, onde que vai ser as áreas residenciais, as áreas comerciais, as áreas industriais, onde que vão ser as áreas de preservação, enfim. Lembrando que cada uma dessa parte forma um todo, né, que é a área do município ou a área da cidade, conforme está estabelecido no plano diretor. O plano diretor, no plano diretor estará o projeto da cidade que queremos, ou seja, a cidade que nós pretendemos, porque tem a participação popular, e tem o objetivo de planejar o futuro da cidade. Tá? Então, por isso que tem que ser decidido por todos. Aí que é a importância da participação de toda a sociedade que vive naquele município. O plano diretor, no plano diretor que o Estatuto da Cidade será aplicado. O Estatuto da Cidade, pessoal, ele foi criado numa lei federal em 2001, e que deve que consta lá, né, que é necessário que seja feita uma política urbana em todo o país, ou seja, o governo federal, através dessa lei, ele estabeleceu o seguinte, ó, objetivo de garantir, né, a cidade para todos. Então, é um estatuto no qual você vai ter a participação do cidadão, por isso que ele traz uma série de regras, né, para se organizar o território do município. É o que detalha e desenvolve os artigos 183, quem quiser dar uma lida, né, e 182 e 183 do capítulo de política urbana da Constituição Federal. Então, a própria Constituição, ele estabeleceu o quê? Um ordenamento da ocupação das áreas urbanas através do Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, ele o quê? Ele está dentro do plano diretor de cada município, de cada cidade com população superior a 20 mil habitantes. O governo federal estabeleceu uma lei e os municípios têm que cumprir essa lei, mas só que tem alguns que não têm, né? Nem o plano diretor e também não aplicam, né, o Estatuto da Cidade porque não tem o plano diretor. Então, todo município tinha que ter, né, esse plano para que ele pudesse ordenar, planejar a cidade, não só para o presente, mas também para o futuro. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo. Esse conteúdo aqui é bem fácil. E aí segue os exercícios que vocês irão fazer com calma do nosso conteúdo. Então, aqui tem um exercício de revisão. São 5 questões apenas. Resuma o processo de urbanização verificado no Brasil. Por que atualmente o Brasil é um país urbano? Como que eu posso caracterizar uma rede urbana de um determinado país? No processo de urbanização, quando que ocorre a conurbação? E, para fechar, defina o que é uma megalópole e qual que é a única do Brasil. Ok, pessoal? Então, façam com calma esse conteúdo aí, fiquem com Deus e até a próxima, tá? No nosso conteúdo aí de geografia, agora que nós estamos falando sobre a questão das cidades, a questão populacional, geografia urbana. Grande abraço e até a próxima.